A noite brasileira esconde predadores que não constam nos livros de biologia. Quando o silêncio pesa e o cheiro de ferro sobe, você sabe que não está mais no topo da cadeia alimentar. Nas serras frias de Minas Gerais, o velho Joaquim descobre que suas cercas não param o que vem da mata. O gado amanhece seco, e a criatura que vigia da porteira tem olhos que paralisam até a alma de um homem de fé. O terror também pega o elevador no centro da metrópole, onde seu Arlindo percebe o padrão macabro do novo vizinho. O apartamento 301 guarda um inquilino que só sai quando o sol se põe, deixando um rastro de anemia e medo nos corredores. Já nas águas escuras do norte, o barqueiro Nelson rema por sua vida contra algo que respira embaixo do barco. O cheiro de lodo e sangue anuncia um predador antigo que cobra pedágio de quem ousa navegar na hora morta. Prepare-se para 3 relatos de quem olhou nos olhos da fome eterna e viveu para contar. Apague as luzes e tranque bem as janelas agora. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva. Relato 1. O visitante da porteira velha. Meu nome é Joaquim, mas todo mundo aqui nessas bandas altas de Minas Gerais me conhece como seu Kim da Porteira. Eu moro nesse sítio faz 68 anos, desde que nasci e meu pai me ensinou a lidar com a terra. Sempre fui homem de pouca conversa e muita inchada, com a pele curtida desse sol que queima de dia e o frio que corta a carne de noite. Nunca dei ouvido para a história de assombração. Achava que isso era coisa de gente que tem medo do escuro ou preguiça de trabalhar. Mas o que aconteceu naquele inverno de 2 anos atrás mudou o jeito que eu olho para o mato quando o sol se esconde. Era junho, uma daquelas épocas em que a geada cobre o pasto de branco logo cedo e a neblina não levanta antes das 9 da manhã. Eu moro sozinho desde que a minha velha se foi e meu filho resolveu tentar a vida na cidade grande. A solidão nunca me incomodou, porque quem tem gado para cuidar não tem tempo para se sentir sozinho. Tudo começou numa terça-feira, quando fui levar o sal pro coxo das novilhas. O pasto fica na parte de baixo do terreno, fazendo divisa com uma grota de mata fechada, lugar onde nem o sol gosta de entrar direito. Assim que cheguei na baixada, vi uma das minhas novilhas deitada de um jeito estranho. Ela não estava ruminando, nem descansando. O pescoço estava esticado demais, numa posição que bicho vivo não fica. Cheguei perto, achando que fosse picada de cobra, que é coisa comum por aqui. Mas quando toquei no couro do animal, senti um frio que atravessou minha luva. O bicho estava gelado, duro feito pedra, mas o pior não era isso. O pior era a cor. A novilha estava branca, pálida, como se tivessem tirado até a última gota de sangue dela. Não tinha poça no chão, não tinha rastro de onça, não tinha sinal de luta. Foi aí que eu vi, bem na curva do pescoço, 2 furinhos fundos. Eram pequenos, mas perfeitamente redondos, com a borda da pele seca e escurecida. Parecia que alguém tinha furado com um prego quente. Eu balancei a cabeça, tentando achar uma explicação lógica. Pensei em morcego, mas morcego não mata uma novilha desse tamanho, muito menos seca o sangue dela desse jeito. Pensei em doença, mas que doença deixa 2 furos no pescoço? Voltei para casa incomodado, com aquele gosto amargo na boca. O dia passou arrastado e eu tentei me convencer de que era só uma fatalidade da roça. Mas na manhã seguinte o pesadelo dobrou. Mais 2 cabeças de gado apareceram do mesmo jeito, caídas perto da cerca, brancas, secas, com os mesmos 2 furos.
Dessa vez, levei o Rex, meu cachorro perdigueiro que nunca refugou caçada. O bicho, que enfrentava até porco do mato, travou as 4 patas quando chegamos a 20 metros das carcaças. Ele ganhou baixo, enfiou o rabo no meio das pernas e correu de volta para casa, tremendo que nem vara verde. Aquilo me gelou a espinha mais do que o vento frio da manhã. Cachorro sente coisa que a gente não vê. Irritado e preocupado com o prejuízo, fui até a venda do povoado comprar arame para reforçar a cerca. Comentei o caso com o dono da venda, tentando parecer calmo. Um senhorzinho que estava sentado num banco de madeira, pitando um cigarro de palha, me olhou por cima dos óculos. Ele disse, com a voz rouca, que aquilo não era bicho de Deus. Falou a palavra vampiro num tom de deboche misturado com medo. Eu ri na cara dele. Disse que vampiro era coisa de cinema e que eu ia pegar o onça ou o cachorro do mato que estava dando prejuízo. O velho só balançou a cabeça e disse para eu não dormir com a porteira aberta. Voltei para o sítio com o orgulho ferido e a teimosia falando alto. Eu ia provar que aquilo era bicho de carne e osso. Preparei minha espingarda velha, uma cartucheira que foi do meu avô, e limpei o vidro do lampião. Quando a noite caiu, o silêncio desceu pesado sobre o sítio. Não era um silêncio normal. Não tinha grilo, não tinha sapo na lagoa, não tinha nem o barulho do vento nas folhas. Parecia que o mundo tinha prendido a respiração. Me sentei na varanda da casa, que dá de frente para a porteira velha lá embaixo, na entrada da grota. Apaguei o lampião para não chamar atenção e fiquei no escuro, só com a luz fraca da lua minguante. As horas passavam devagar. O frio entrava pela fresta do casaco, mas eu não me mexia. Meus olhos já estavam acostumados com a escuridão quando ouvi o primeiro som. Não foi um passo. Foi um estalo de galho, mas veio de cima, não do chão. Olhei em direção a uma árvore seca que fica bem ao lado da porteira, uns 100 metros de onde eu estava. No começo, achei que fosse um galho balançando, mas aí o galho se mexeu contra o vento. Forcei a vista e meu coração errou uma batida. Tinha uma coisa pendurada na árvore, uma coisa grande, do tamanho de um homem, mas agachada como se fosse um bicho. Estava de ponta cabeça, segurando no tronco com o que pareciam ser pernas longas demais. Eu levei a espingarda no ombro, mas minha mão suava frio. Aquilo não era onça, não era macaco. O vulto se soltou da árvore e caiu no chão. Ele não fez barulho nenhum quando tocou a terra. Foi como se uma pena tivesse caído e então a coisa se levantou. Era alto, muito magro, com os braços que desciam quase até o joelho. A pele era de um branco azulado, brilhando na luz fraca da lua como barriga de peixe morto. Ele começou a andar em direção à casa. Não corria, não tinha pressa. Ele caminhava com passos largos e silenciosos, vindo direto para onde eu estava. Tentei gritar, tentei puxar o gatilho, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse preso num pesadelo, acordado, mas sem controle. A criatura parou na cerca do terreiro, a uns 10 metros de mim. Foi quando eu vi o rosto daquilo. Não tinha nariz, só 2 buracos na cara chata. A boca era um rasgo largo, cheio de dentes finos e tortos, que não cabiam direito dentro dos lábios, mas o pior eram os olhos. Eram escuros, fundos, mas com um brilho vermelho lá no fundo, como brasa que está quase apagando, mas ainda queima. Aqueles olhos me prenderam. Eu senti uma tontura, um peso na cabeça, como se ele estivesse sugando minha vontade de viver só com o olhar. Eu caí de joelhos na varanda, a espingarda escorregou da minha mão e bateu no chão de madeira. O barulho pareceu quebrar um pouco do encanto, mas eu ainda não conseguia levantar.
A coisa pulou a cerca do terreiro sem nem encostar na madeira. Veio se aproximando e o cheiro chegou antes dela. Cheiro de sangue velho, de carne podre e de terra molhada de cemitério. Ele abriu a boca e soltou um som que não era humano. Era um chiado como ar escapando de pneu, misturado com um rosnado baixo. Eu sabia que ia morrer ali. Sabia que ia virar uma casca seca igual minhas novilhas. Foi o desespero que me salvou. Minha mão, tremendo e sem força, esbarrou no peito e senti o crucifixo de madeira que minha falecida esposa tinha me dado. Eu nunca tirava aquilo do pescoço, mais por costume do que por fé. Mas naquela hora, a fé veio com a força de um trovão. Eu agarrei a cruz com a mão direita e, num esforço que parecia levantar o mundo, ergui o braço na direção daquele demônio. Sai daqui! Eu gritei, ou achei que gritei, porque minha voz saiu rouca e fraca. Quando a criatura viu a cruz, a reação foi imediata. Ela parou como se tivesse batido numa parede invisível. O chiado virou um guincho agudo de doer o ouvido. Eu vi, juro que vi, uma fumaça rala sair da pele dele, onde a sombra da cruz parecia tocar. O bicho se contorceu todo, os ossos estalando alto, e recuou 2 passos. Não esperei para ver se ele ia atacar de novo. Comecei a rezar o Pai Nosso, gritando as palavras no meio da escuridão. A criatura me olhou com um ódio que gelou minha alma, mas não conseguiu avançar. Com um salto que nenhum bicho desse mundo consegue dar, ele se lançou para trás, subindo no telhado do paiol e sumindo na direção da mata fechada. Fiquei ali, ajoelhado na varanda, segurando a cruz até o sol nascer. O Rex só saiu debaixo da casa quando o dia estava claro. Naquele dia, encontrei marcas de garras profundas na madeira da cerca onde ele tinha pulado. Eram fundas, como se tivessem sido feitas com formão de aço. O gado parou de morrer, mas eu nunca mais fui o mesmo homem. Vendi as novilhas que sobraram e diminuí a criação. Hoje eu tenho uma regra sagrada nesse sítio. Quando o sol começa a baixar, eu tranco tudo. Janela, porta, ferrolho. E a porteira lá de baixo, aquela que dá para a mata. Essa eu mandei benzer e coloquei uma cruz de aroeira pregada no mourão principal. Porque nas noites de lua minguante, quando o silêncio fica pesado demais, eu ainda sinto que estou sendo observado. Às vezes ouço aquele estalo de galho lá longe, e sei que ele está lá, esperando um descuido, esperando uma porta destrancada. Se você passar por aqui e vir minha porteira fechada antes mesmo de escurecer, não estranhe. E pelo amor de Deus, se ouvir alguém chamando ou arranhando sua porta de noite, não abra. Tem coisa no mato que tem fome de sangue e a única coisa que separa a gente delas é uma tranca bem passada e a fé que a gente descobre ter na hora do aperto. Relato 2. O inquilino da noite no 301. Muita gente acha que o perigo mora só no meio do mato, onde a luz do poste não chega e o grito se perde no vento. Quem vive na cidade grande se sente protegido pelo barulho dos carros, pelas câmeras de segurança e pelo vizinho que mora parede com parede. Mas eu vou te dizer uma coisa. O concreto e o asfalto escondem segredos tão antigos quanto a terra batida. Eu moro no centro dessa cidade cinza há mais de 40 anos e já vi coisas que fariam qualquer valente da roça tremer nas bases. Meu nome é Arlindo. Hoje eu sou aposentado. Vivo na minha kitnet aqui no térreo, mas fui zelador do edifício Esplanada a vida inteira. Eu conheço a respiração desse prédio.
Sei quando o elevador vai enguiçar só pelo estalo do cabo. Sei quem briga com a esposa pelo jeito que bate a porta. E sei quando entra gente que não devia estar aqui. O prédio é velho, daqueles com pé, direito alto, corredor largo e piso de taco que estala quando a temperatura cai. É um lugar bonito, mas que tem muita sombra nos cantos. A confusão toda começou numa terça-feira de chuva pesada, daquelas que alagam o centro e fazem os bueiros cuspirem sujeira para fora. O apartamento 301 estava vazio há meses. É um imóvel difícil. Fica no final do corredor, onde a luz do sol bate pouco. Ninguém para muito tempo lá. Dizem que é úmido, que dá mofo nas roupas, mas eu sempre soube que o problema do 301 não era infiltração, era uma sensação de peso, como se o ar lá dentro fosse mais grosso. Nessa noite, chegou um novo inquilino. Eu estava na portaria cobrindo o turno do porteiro da noite que tinha faltado. O homem chegou num táxi preto, sem caminhão de mudança, sem móveis. Só ele e 3 malas de couro escuro, daquelas antigas e pesadas. Ele era alto, magro de um jeito que parecia doente e usava um sobretudo preto que cobria até o pescoço. O rosto dele era pálido, parecia cera de vela e ele usava um chapéu que fazia sombra nos olhos. Quando ele entrou no hall, a primeira coisa que eu senti foi o frio. Não era o vento da chuva que entrava pela porta de vidro. Era um frio que vinha dele como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer industrial na minha cara. Ele não me deu boa noite. Só parou na frente do balcão com a cabeça baixa e pediu a chave com uma voz que parecia lixa raspando em pedra. E fez um pedido estranho. Pediu para eu apagar a luz do hall porque a claridade incomodava a vista dele. Eu, velho de guerra, achei aquilo esquisito, mas entreguei a chave. Ele pegou sem encostar na minha mão e subiu pelas escadas, carregando aquelas malas pesadas como se fossem feitas de isopor. A primeira semana foi de um silêncio absoluto. O homem não saía de dia para nada. A caixa de correio dele continuava vazia, sem conta de luz, sem propaganda, sem nada. Mas eu, que tenho o sono leve e o hábito de vigiar, comecei a notar a rotina dele. Ele só descia depois das 2 da manhã. Eu ouvia os passos dele no saguão. Não era barulho de sapato. Parecia que ele andava descalço ou com uma sapatilha muito macia. Ele saía na calada da noite e voltava antes do sol raiar, sempre com aquela postura reta, dura, sem balançar os braços. Foi aí que o prédio começou a mudar. Primeiro foram os gatos da dona Ivone, do 2º andar. Eram 2 bichanos gordos que viviam dormindo no capacho. Sumiram de um dia para o outro. A dona Ivone chorou a semana toda, achando que tinham fugido para a rua. Mas eu sabia que gato de apartamento não foge assim, sem deixar rastro. Depois, notei que os pombos, que viviam cagando no parapeito da janela do 3º andar, desapareceram. O prédio ficou limpo de bicho. Até as baratas pareciam ter medo de andar pelo corredor do 3º andar. Eu comecei a subir lá para dar uma olhada, com a desculpa de varrer o corredor ou trocar uma lâmpada. E foi aí que eu senti o cheiro. Não era cheiro de lixo acumulado, nem de gás vazando. Era um cheiro metálico, doce e enjoativo. Cheiro de ferro. O mesmo cheiro que fica no açougue quando lavam o chão no fim do dia. Vinha debaixo da porta do 301. E tinha outra coisa. A porta estava sempre gelada. Se você chegasse a mão perto da madeira, sentia o frio irradiando. A coisa ficou feia mesmo quando a dona Matilde, do 401, começou a adoecer. Ela morava exatamente em cima do inquilino novo. Era uma senhora religiosa, forte, que subia as escadas com as sacolas da feira sem reclamar. De repente a mulher murchou. Ficou branca, com olheiras fundas
Mal conseguia ficar em pé. Eu fui levar uma correspondência para ela e me assustei. Ela parecia que não tinha mais sangue no corpo. Ela me segurou pelo braço com a mão tremendo e disse: "Seu Arlindo, tem alguém andando no meu teto." Eu tentei explicar que era o vizinho de baixo, que som em prédio antigo engana. Mas ela balançou a cabeça, apavorada. Disse que não era barulho de passo no chão. Disse que ouvia unhas arranhando o assoalho dela por baixo, como se a pessoa estivesse grudada no teto do 301, tentando cavar para cima. Aquilo me deu um calafrio na espinha que eu nunca tinha sentido. Eu decidi que precisava ver a cara desse sujeito de perto. Numa madrugada de quinta-feira, fiquei esperando ele chegar. Quando ouvi o portão da frente bater, chamei o elevador e segurei a porta no térreo. Ele entrou. O espaço da cabine era pequeno e a presença dele preenchia tudo. A luz amarela do elevador parecia ficar mais fraca perto dele. Ele ficou de costas para mim, imóvel. Eu olhei para o espelho do elevador para tentar ver o rosto dele, e foi aí que meu coração falhou uma batida. O espelho estava lá, eu vi o meu reflexo, vi as paredes do elevador, mas a imagem dele estava borrada, como uma mancha escura que o vidro não conseguia refletir direito. De repente, ele virou o pescoço devagar, num ângulo que parecia doloroso, e me olhou. Os olhos dele não tinham branco. Eram duas bolas escuras, profundas, com um pontinho vermelho brilhando lá no fundo, como uma brasa morrendo. A pele era tão esticada que dava para ver o desenho da caveira por baixo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Os dentes eram pequenos, afiados e sujos de algo escuro. Ele não disse nada. O cheiro de sangue velho dentro daquele elevador ficou insuportável, me dando ânsia de vômito. Quando a porta abriu no terceiro andar, ele saiu deslizando, sem fazer barulho nenhum. Eu fiquei lá, travado, apertando o botão do térreo como se minha vida dependesse disso. Na noite seguinte, o pesadelo aconteceu. Eu estava cochilando na minha poltrona quando ouvi um grito. Não foi um grito alto, foi um som abafado, curto, vindo lá de cima. Depois, um baque surdo. Eu sabia que vinha do apartamento da Dona Matilde. O medo me dizia para ficar quieto, para trancar a porta e fingir que não ouvi. Mas eu conhecia aquela senhora há 30 anos. A gente não deixa vizinho na mão, não importa o que esteja do outro lado. Peguei o crucifixo de madeira que ficava na parede da sala, um vidro de água benta que minha falecida esposa guardava e subi pelas escadas, porque o elevador parecia uma armadilha. O prédio estava num silêncio de túmulo. Quando cheguei no terceiro andar, a porta do 301 estava entreaberta. Uma escuridão total lá dentro. Mas o problema era no 401. Subi mais um lance de escada, com as pernas pesadas. A porta da Dona Matilde estava escancarada. A luz do corredor piscava, falhando. Eu entrei na sala dela. Ela estava caída no sofá, desmaiada, com o pescoço virado de lado. E debruçado sobre ela estava ele, o inquilino do 301. Ele era muito maior do que parecia. As costas dele eram curvadas, os braços compridos demais, com mãos que pareciam garras segurando os ombros da velhinha. Ele estava se alimentando. O som era horrível, um som molhado, de sucção. Eu gritei, um grito rouco de velho, para chamar a atenção dele. A criatura se virou para mim. A boca dele estava manchada de vermelho vivo, escorrendo pelo queixo pálido. Ele rosnou, um som que parecia vir de dentro de um cano de esgoto, e se levantou. Ele veio na minha direção, rápido demais para um ser humano. Eu não tinha arma de fogo, não tinha faca. Só tinha minha fé e aquele pedaço de madeira na mão. Eu levantei o crucifixo e comecei a rezar o credo, gaguejando com a voz tremendo de pavor. Quando ele viu a cruz, ele parou.
Foi como se tivesse batido numa parede invisível. Ele chiou, cobrindo o rosto com o braço, como se a visão do símbolo queimasse os olhos dele. A sombra dele na parede se contorcia, parecia ter vida própria, crescendo e diminuindo. Aproveitei o recuo dele e joguei a água benta. Não sei se foi a água ou a minha vontade de que aquilo funcionasse, mas onde as gotas pegaram na pele dele, subiu uma fumaça cinza com cheiro de carne podre queimada. Ele soltou um uivo agudo que fez os vidros da janela tremerem e recuou para o corredor. Ele não tentou me atacar de novo. Ele olhou para mim com um ódio que eu nunca vou esquecer, um ódio de bicho acuado, e correu, mas não correu como gente. Ele se jogou no chão e correu de 4, como um lagarto gigante, descendo as escadas numa velocidade impossível. Eu ouvi o estrondo da porta da frente sendo arrombada lá embaixo e depois o silêncio voltou. A dona Matilde sobreviveu, mas ficou internada um bom tempo. Os médicos disseram que foi uma anemia profunda e repentina, que ela teve sorte de não ter uma parada cardíaca. Ela nunca mais voltou para o prédio, foi morar com a filha no interior, e eu não culpo ela. No dia seguinte, a polícia entrou no 301. O apartamento estava vazio. Não tinha mala, não tinha roupa. Só tinha poeira e, num canto da sala, uma pilha de ossos pequenos de gato e pombo, limpos e secos. Ninguém nunca achou o registro do homem na imobiliária. O nome que ele deu era falso, os documentos não existiam. Ele era um fantasma burocrático. Eu continuo morando aqui. O 301 foi alugado de novo, agora para um casal de estudantes que faz barulho e ouve música alta. Eu nunca gostei tanto de barulho na minha vida. O silêncio me assusta agora. Às vezes, quando estou varrendo o corredor do 3º andar e a luz pisca, eu sinto aquele cheiro de ferro de novo e me lembro que na cidade grande a gente vive empilhado em caixotes de concreto, sem saber que tipo de monstro dorme do outro lado da parede. Se você mora em prédio antigo e tem um vizinho que nunca dá as caras de dia, que anda sem fazer barulho e que deixa o corredor gelado, não tente ser simpático. Tranque bem a sua porta, coloque sal na soleira e reze para ele não sentir o cheiro do seu sangue, porque contrato de aluguel não protege ninguém do que vem da escuridão. Relato 3. A sede no Igarapé Escuro. Agora, vamos deixar o concreto e o barulho da cidade para trás. Quem vive na beira do rio sabe que a água tem humor. Tem dia que o rio acorda manso espelhado, convidando a gente para navegar e pescar o sustento da família. Mas tem dia que ele acorda com fome. Meu nome é Nelson, mas todo mundo aqui nesse pedaço de mundo me chama de Nelson do Barco. Eu nasci e me criei vendo a cor da água mudar conforme a estação, aprendendo a respeitar cada curva desse igarapé. A gente aprende cedo que o silêncio da mata nunca é silêncio de verdade. É um zumbido constante de cigarra, de grilo, de sapo, e o barulho da água batendo no casco da canoa. Quando esse barulho para, meu amigo, é porque a morte está passando perto. Eu já vi muita coisa que o povo da cidade chama de lenda e acha graça. Já vi luz no meio da mata que não era lanterna. Já ouvi boto bufar do lado do barco com um som que parecia risada de gente. Mas o que apareceu naquele ano, na época da seca, não era lenda de livro infantil. Era uma praga antiga, uma sede que não acabava nunca. Tudo começou com os bichos, como sempre acontece quando a coisa é ruim.
Eu estava descendo o rio de manhã cedo para levar umas caixas de peixe para o mercado da vila. Foi quando eu vi uma capivara encalhada na lama da margem. Bicho morto na beira do rio é normal, a natureza é bruta e cobra seu preço. Mas aquela capivara estava diferente. Ela não estava inchada, boiando com a barriga para cima como acontece quando o bicho morre afogado ou de doença. Ela estava seca. Parecia que tinham sugado a vida dela por dentro, deixando só o couro colado no osso, como uma roupa velha num cabide quebrado. Parei o barco curioso e com aquele arrepio que sobe na espinha quando a gente vê o que não deve. Cheguei perto e vi as marcas no pescoço do bicho. Não era mordida de onça que rasga e arranca pedaço. Eram 2 furos fundos escuros onde a pele estava roxa e afundada. Não tinha uma gota de sangue no chão, nem na lama em volta. O bicho tinha sido drenado até a última gota. Voltei para o barco benzendo o peito, tentando me convencer de que era cobra grande ou algum bicho doente. Mas na semana seguinte aconteceu de novo. Dessa vez foi o cachorro do seu Damião, um vira-lata bravo que não deixava ninguém chegar perto do rancho dele. Apareceu do mesmo jeito, branco, seco, duro igual pedra, com os 2 furos na garganta. A comunidade começou a ficar agitada. O povo ribeirinho fala pouco, mas observa muito. Nas rodas de conversa, na beira do fogo para espantar o mosquito, os mais velhos começaram a falar baixo. Diziam que o rio tinha trazido um bebedor. Diziam que antigamente, quando a lua sumia e a noite ficava escura feito breu, essas coisas saíam da lama para se alimentar. Eu, teimoso, continuei fazendo meu transporte. Precisava do dinheiro e o medo não enche barriga de ninguém. Mas o rio começou a mudar. À noite, o cheiro da água ficava diferente. Não era mais cheiro de peixe e mato molhado. Começou a subir um cheiro forte de ferro, de ferrugem misturada com lodo podre. Era um cheiro que entrava no nariz e deixava um gosto amargo na boca, gosto de sangue velho. E aí as pessoas começaram a sumir. Primeiro foi a Dona Maria, que desceu para lavar roupa no fim da tarde e nunca mais voltou. Acharam só a bacia de alumínio dela amassada na beira da água e as roupas espalhadas, manchadas de barro escuro. Disseram que ela escorregou e caiu, que o rio levou. Mas ninguém cai no rio e some sem fazer barulho, sem gritar socorro. O marido dela disse que ouviu um estalo na água, como um chicote batendo, e depois silêncio. O medo tomou conta de verdade quando um pescador experiente apareceu morto dentro da própria canoa, à deriva. Ele estava sentado, com os olhos abertos e vidrados de terror, e o corpo branco feito papel. Sem sangue? Foi aí que eu entendi que a gente não estava lidando com bicho deste mundo. Aquilo era um predador que caçava a gente como a gente caça peixe. E eu, no meio da minha teimosia, acabei ficando tarde demais no rio numa daquelas noites sem lua. Eu tinha ido levar um remédio urgente numa comunidade mais afastada. A volta foi pesada. O motor da minha rabeta fazia um barulho alto, rompendo a escuridão, mas parecia que o som morria rápido, engolido pela mata. Eu sentia que estava sendo seguido, não por outro barco, mas por algo embaixo da água. O barco dava uns solavancos estranhos, como se algo batesse no casco de propósito, testando a madeira. Desliguei o motor para ouvir. Erro meu.
No momento que o barulho do motor parou, o silêncio caiu sobre mim como um cobertor pesado. Não tinha grilo, não tinha sapo, não tinha vento nas folhas. Só o barulho da água batendo devagarzinho no lado do barco. E aquele cheiro? O cheiro de ferro subiu forte, insuportável, me fazendo quase vomitar. Foi quando o barco inclinou violentamente para a direita. Eu me segurei na borda para não cair, o coração batendo na garganta. Uma mão surgiu da água e agarrou a madeira do barco. Não era mão de gente. Era comprida demais, com dedos finos e garras escuras, e a pele parecia couro de peixe cinzenta e gosmenta. Eu fiquei paralisado, olhando aquela mão forçar o barco para baixo, querendo virar a embarcação. E então a coisa subiu. Primeiro a cabeça careca e cheia de veias pretas pulsando. Depois os olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Eram grandes, redondos, totalmente negros, mas brilhavam com uma luz vermelha fraca lá no fundo, como brasa morrendo. A criatura se ergueu, apoiando o peito no barco. Ela tinha feições humanas, mas distorcidas como se tivessem derretido. A boca se abriu num sorriso horrível, mostrando fileiras de dentes finos, pontudos e quebrados, com a gengiva preta de podridão. Ela não fez som nenhum com a boca, mas eu ouvi um chiado dentro da minha cabeça. Era como se ela estivesse me chamando, me convidando para a água. Eu senti meu corpo ficar mole, a vontade de lutar sumindo. Ela queria meu sangue e parecia que eu estava pronto para entregar. A criatura avançou devagar, chegando perto do meu rosto. Eu senti a respiração fria dela, com cheiro de lodo e morte. Ela ia me morder ali mesmo, me drenar e me jogar no fundo do igarapé como fez com os outros. Foi o peso no meu pescoço que me salvou. Eu carrego um terço antigo, de madeira grossa, que foi do meu pai. Num reflexo de desespero, minha mão foi buscar o terço. Quando meus dedos fecharam na cruz de madeira, a névoa na minha mente clareou um pouco. Eu não sou homem de igreja todo domingo, mas tenho fé no que é sagrado. Gritei o nome de Deus com toda a força que tinha no pulmão e empurrei o terço na cara daquele demônio d'água. A reação foi imediata. A criatura soltou um guincho agudo, um som que parecia metal rasgando, e recuou como se tivesse levado um choque. Onde a madeira da cruz encostou na pele molhada dela, subiu uma fumaça cinza. Ela se jogou para trás, caindo na água com um estrondo. O barco balançou tanto que quase virou. Entrou água, molhou tudo. Eu não esperei para ver se ela voltava. Puxei a corda do motor com tanta raiva e medo que achei que ia arrebentar o cabo. O motor pegou no tranco, tossindo fumaça, e eu acelerei sem olhar para trás. Naveguei aquele resto de rio rezando tudo que eu sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, tudo misturado. Eu sentia que ela estava lá embaixo, acompanhando a velocidade do barco, esperando o motor falhar. Mas eu cheguei. Cheguei no porto tremendo, pálido, com o barco cheio de água. Naquela noite eu perdi um pedaço do dedo mindinho da mão direita. Não sei se foi na hora de puxar o motor ou se a garra daquele bicho me pegou de raspão. Só sei que a cicatriz está aqui até hoje e ela dói quando a noite está escura demais. Depois daquilo, os ataques pararam por um tempo.
Dizem que o bicho desceu o rio, foi procurar caça mais fácil em outra freguesia. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Abandonei as viagens noturnas. Se alguém precisar de mim depois que o sol se põe, pode oferecer ouro em pó que eu não tiro meu barco do porto. Porque eu sei o que está lá embaixo. Eu sei que o rio guarda segredos que não foram feitos para a gente descobrir. Eles dizem que vampiro é coisa de castelo, de capa preta e sotaque bonito. Mentira. O vampiro daqui tem cheiro de lama, pele de couro e dente de piranha. E ele tem paciência. Ele pode esperar anos no fundo do lodo, dormindo, até sentir o cheiro de alguém sozinho no meio da travessia. Então, meu amigo, se você andar de barco por essas águas e sentir cheiro de ferro, ou se ouvir uma respiração rouca vindo da superfície quando tudo devia estar em silêncio, não pare para olhar. Acelera o motor e reza. Reza para sua alma não ser a próxima a secar na beira do igarapé escuro. Porque nessas águas quem para ver o que é, nunca mais volta para contar a história.